Há um versículo na Bíblia que Satanás teme desesperadamente que você descubra. Um versículo tão poderoso que, se você entendê-lo e aplicá-lo, o inimigo perderá completamente o controle sobre sua vida. Mas por que ele teme tanto essa passagem? O que há nela que pode desarmar suas estratégias contra você? O fato é que, desde o princípio, Satanás tem enganado pessoas para que ignorem essa verdade. Ele sabe que, se você colocá-la em prática, suas investidas contra sua mente, sua casa e sua fé não terão mais efeito. E hoje você vai descobrir exatamente qual é esse versículo e como usá-lo para derrotar as forças das trevas. Mas atenção, fique conosco até o final, pois essa revelação pode mudar sua vida para sempre. E se você acredita no poder do versículo que vamos revelar, deixe nos comentários: minha força vem do Senhor. Satanás sempre usou a mesma estratégia: distorcer e ocultar a palavra de Deus. Ele sabe que não pode apagar a verdade, mas pode tentar confundir aqueles que não a compreendem plenamente. Foi assim no Éden, quando ele enganou Eva com uma mentira sutil sobre o que Deus havia dito. Foi assim no deserto, quando tentou Jesus, usando as próprias escrituras para convencê-lo a pecar. Mas há algo que poucos percebem. O que realmente derrota o inimigo não é apenas saber versículos de cor, mas aplicá-los com fé e autoridade. Veja o exemplo de Jesus. Quando Satanás o confrontou, Cristo não apenas recitou versículos. Ele declarou a palavra como uma verdade viva. Ele não discutiu, não entrou em conflito, apenas proclamou a verdade e se manteve firme. E o diabo foi obrigado a recuar. Aqui está o segredo. Satanás não teme um cristão que apenas lê a Bíblia. Ele teme um cristão que a vive. E é exatamente por isso que ele quer impedir que você descubra o versículo que expõe seu maior ponto fraco. Um versículo que revela como resistir a ele e obrigá-lo a fugir. Porque a palavra de Deus não é apenas um livro. Ela é viva. É uma espada. Ela corta, expõe, destrói fortalezas espirituais. E quando alguém a usa corretamente, não há força das trevas que possa resistir. O próprio diabo conhece o poder das Escrituras. Ele sabe que desde o início dos tempos, aqueles que viveram de acordo com a palavra foram inabaláveis. A pergunta é: por que esse versículo é tão ignorado? O que há nele que desmonta os planos das trevas? A resposta está mais próxima do que você imagina e pode mudar tudo. O maior medo de Satanás não é que você leia a Bíblia, não é que você vá à igreja, nem mesmo que você ore. O que realmente o apavora é que você descubra a verdade e a coloque em prática. Porque quando isso acontece, ele perde completamente o controle sobre a sua vida. É por isso que sua estratégia sempre foi a mesma: manter as pessoas na ignorância. Ele quer que os cristãos continuem frágeis, derrotados e presos a ciclos de medo, culpa e fraqueza espiritual. E a forma mais eficaz de fazer isso é escondendo um princípio poderoso que está diante de nós o tempo todo. Satanás sabe que, se você compreender essa verdade, sua influência será destruída. Ele não poderá mais enganar, oprimir ou roubar sua paz. E é por isso que, ao longo da história, ele trabalhou para distorcer ou desvalorizar esse versículo. Ele quer que você acredite que não tem poder, que está à mercê dos ataques espirituais. Mas o que ele mais teme é um cristão desperto, alguém que entende sua identidade em Deus e não se deixa mais manipular. Ele sabe que a ignorância é sua maior aliada e que um crente que vive na verdade se torna um soldado inabalável no reino. O inimigo não teme religiosos, não teme rituais, mas foge daquele que conhece e aplica a palavra. A verdade está prestes a ser revelada. A pergunta é: você está preparado para descobrir o que o inimigo teme tanto? A resposta está na própria palavra de Deus, e o impacto dessa revelação pode transformar sua vida para sempre. Agora chegou o momento mais importante. O versículo que Satanás teme que você descubra está em Tiago 4:7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa simples passagem carrega um princípio espiritual que pode transformar completamente sua vida. E é exatamente por isso que o inimigo faz de tudo para que as pessoas não o compreendam. Esse versículo não apenas expõe a fraqueza de Satanás, mas também revela o segredo da autoridade espiritual que muitos desconhecem. A primeira parte da passagem diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Essa é a base de tudo. Submissão a Deus significa viver sob sua autoridade, buscando sua vontade acima dos próprios desejos. Não se trata apenas de ir à igreja ou ter conhecimento bíblico, mas de alinhar seu coração com a vontade do Pai. Sem essa sujeição, o cristão se torna vulnerável, exposto às investidas do inimigo. E é justamente aí que Satanás atua. Ele sabe que enquanto alguém vive em desobediência, nutrindo pecados ocultos ou flertando com o erro, ele tem acesso para agir.
Seu objetivo é afastar as pessoas da obediência a Deus, porque ele sabe que um cristão verdadeiramente submisso se torna inatingível. Mas a chave não está apenas na sujeição. O versículo continua: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui está o detalhe que muitos não percebem. Tiago não diz que devemos apenas pedir a Deus que o diabo vá embora, nem que precisamos recorrer a rituais ou depender de líderes espirituais para sermos libertos. Ele afirma que nós mesmos devemos resistir. Resistir significa não aceitar as mentiras do inimigo, não ceder ao medo, à tentação ou à acusação. Significa ficar firme, sem negociar com o pecado, sem abrir brechas, sem hesitar. E quando essa resistência acontece, algo impressionante ocorre. O diabo foge. A Bíblia não diz que ele talvez vá embora. Não diz que ele se afastará temporariamente ou que voltará mais forte. Diz que ele fugirá. Porque um cristão submisso a Deus e resistente ao diabo é alguém que as trevas não podem tocar. Mas há um detalhe ainda mais profundo nesse versículo. A ordem das palavras não é aleatória. O versículo deixa claro que a submissão a Deus vem antes da resistência ao diabo. Isso significa que não há autoridade para resistir ao inimigo sem primeiro estar alinhado com Deus. Muitos tentam vencer ataques espirituais, superar crises e derrotar tentações apenas com força de vontade, mas sem um compromisso real com Deus. E é por isso que falham. Essa verdade é a diferença entre um cristão que apenas sobrevive e um cristão que vive em vitória. A resistência ao diabo não é um ato isolado, mas a consequência natural de alguém que já está rendido à vontade de Deus. Quando a sujeição é verdadeira, a resistência se torna eficaz, e Satanás não tem outra escolha a não ser fugir. Agora que você conhece essa verdade, a questão é como colocá-la em prática, como viver de forma que Satanás não tenha mais acesso à sua vida. A resposta vem agora. Conhecer essa verdade é um grande passo, mas não basta apenas entender o que Tiago 4,7 diz. O poder desse versículo só se manifesta quando ele é colocado em prática. Muitos cristãos vivem uma vida de constantes batalhas espirituais, enfrentando opressões, medos e tentações, sem nunca experimentar a vitória completa. Por quê? Porque não aplicam esse princípio de forma correta. A primeira parte do versículo é clara: sujeitai-vos, pois, a Deus. Isso significa viver uma vida de obediência e rendição total. Não se trata de perfeição, mas de um coração disposto a seguir a vontade de Deus. Uma vida de sujeição a Deus começa na oração. Não orações mecânicas, vazias, feitas por obrigação, mas uma comunicação sincera, intensa, onde você abre o coração diante do Pai e busca estar mais perto dele a cada dia. Submeter-se a Deus também significa romper com tudo aquilo que te afasta dele. Nenhuma resistência contra o inimigo será eficaz se ainda houver brechas abertas. Se há pecados ocultos, hábitos destrutivos ou escolhas que te afastam da presença de Deus, então o diabo ainda terá terreno para agir. E enquanto isso acontecer, ele não fugirá. Mas quando você decide viver uma vida alinhada com Deus, algo muda. O espírito se fortalece, a mente se renova, o coração se enche de autoridade. E é nesse estado que você pode cumprir a segunda parte do versículo. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao inimigo não significa apenas dizer palavras. Não é repetir frases prontas ou tentar enfrentá-lo com força própria. Resistir significa se manter firme, não negociar com o pecado, não dar espaço para as mentiras dele. O diabo trabalha com engano. Ele lança pensamentos de medo, dúvida, culpa. Ele tenta te fazer acreditar que você não é digno, que Deus não te ouve, que a batalha já está perdida. Mas quando um cristão está sujeito a Deus e se recusa a aceitar essas mentiras, o inimigo perde sua força. E é aí que a promessa se cumpre. Ele não apenas se afastará, ele fugirá. Isso significa que a batalha espiritual não é vencida pelo esforço humano, mas pelo posicionamento correto. Não é sobre quanta força você tem, mas sobre em quem você está firmado. Satanás não teme cristãos que tentam lutar sozinhos, mas foge daqueles que estão cobertos pela autoridade de Deus. Quando você entende isso, a guerra espiritual deixa de ser um fardo e se torna uma caminhada de confiança e vitória. Agora que você sabe como aplicar esse princípio, a pergunta que fica é: o que acontece na vida de quem realmente vive essa verdade? Quando alguém realmente entende e pratica esse princípio, sua vida nunca mais é a mesma. Algo muda dentro do coração. O medo desaparece, a insegurança some e uma nova autoridade nasce. Muitos cristãos passam anos vivendo acuados, acreditando que estão à mercê das investidas do inimigo. Eles oram, pedem ajuda, tentam lutar contra as tentações, mas sentem que sempre voltam ao mesmo ponto. A razão? Não estão completamente sujeitos a Deus,
Mas quando um cristão escolhe viver essa verdade, ele experimenta algo que poucos conhecem: a verdadeira liberdade espiritual. Liberdade para não mais ser controlado pelo medo. Liberdade para não mais cair nas mesmas armadilhas. Liberdade para caminhar com segurança, sabendo que Satanás não tem mais domínio sobre sua vida. Existem testemunhos de pessoas que passaram anos sofrendo com opressões espirituais, sentindo um peso constante, vivendo com uma sensação de derrota. Mas no dia em que entenderam Tiago 4:7 e começaram a se sujeitar a Deus de verdade, tudo mudou. A paz voltou. O medo foi embora. O diabo fugiu. Mas essa liberdade não significa ausência de lutas. Pelo contrário, quem vive essa verdade não está isento de ataques, mas agora enfrenta cada batalha com uma nova postura. As dificuldades podem vir, as provações podem surgir, mas elas já não têm mais o mesmo efeito. O medo não domina, a dúvida não paralisa, e o pecado perde sua força. Porque a autoridade de um cristão submisso a Deus não está em sua própria capacidade, mas no poder daquele a quem ele pertence. Essa é a diferença entre viver constantemente derrotado ou caminhar em vitória, mesmo diante das adversidades. E o mais impressionante, essa autoridade não é para poucos. Não é para líderes religiosos ou pessoas especiais. É para todo aquele que decide viver essa verdade. Isso significa que você também pode viver essa liberdade. Nada mais pode te prender se você estiver sujeito a Deus e resistir ao inimigo. Agora reflita. Você pode simplesmente ignorar e continuar vivendo como antes, ou pode decidir colocar esse princípio em prática e experimentar uma nova realidade espiritual. A decisão é sua. O que Tiago 4:7 nos ensina é que Satanás não tem poder sobre aqueles que se sujeitam a Deus e resistem ao mal. Essa promessa não é uma teoria, não é uma ideia distante. É uma verdade concreta que pode transformar sua vida a partir de hoje. Então, olhe para dentro de si agora. Há áreas da sua vida que ainda não estão completamente rendidas a Deus? Existem medos, culpas ou fraquezas que você ainda carrega? Se sim, esse é o momento de mudança. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e veja ele fugir da sua vida. E para te fortalecer, para que você consiga viver esse versículo, ore agora comigo. Senhor Todo-Poderoso, diante da tua soberania eu me prostro, reconhecendo que sem ti nada sou. Ensina-me a me sujeitar completamente à tua vontade, rendendo meu coração, meus pensamentos e ações a ti. Que meu desejo seja te agradar acima de tudo, vivendo em obediência e humildade diante da tua presença. Fortalece-me, ó Deus, para que eu possa resistir às ciladas do inimigo. Reveste-me com tua armadura, dando-me discernimento para rejeitar toda a tentação e permanecer firme na fé. Que nenhuma mentira do diabo encontre morada em minha mente, pois minha confiança está na tua verdade eterna. Pai, preenche-me com o teu Espírito Santo e faz-me inabalável em tua graça. Que minha vida reflita o teu poder e minha boca proclame tua vitória. Submeto-me a ti completamente, sabendo que ao me aproximar de ti, o mal fugirá. Em nome de Jesus, amém. Agora me diga, você já conhecia o poder desse versículo? Já teve alguma experiência em que percebeu Satanás fugindo da sua vida? Comente aqui embaixo e compartilhe seu testemunho. Se essa mensagem falou com você, envie para alguém que também precisa ouvir essa verdade. E se deseja mais reflexões como essa, inscreva-se no canal. Juntos, vamos continuar descobrindo os segredos da palavra. Por hoje é só, e que Deus te abençoe.